Está à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso. Boa tarde, estamos aqui em direto na Câmara de Sobral de Montagraço com o Presidente, José Alberto Quintino, que aceitou aqui receber-nos. Sobral de Montagraço, que foi o único concelho da região oeste durante o estado de emergência que não registrou qualquer caso confirmado de Covid-19. Sobral de Montagraço, como dizia o Sr. Presidente, em primeiro lugar, muito obrigada por nos receber aqui nas suas instalações, manteve-se 100 casos durante todo o estado de emergência. O que é que explica o facto desta pandemia ter poupado esta zona central do Distrito de Lisboa? Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para virem até nós e conversarmos um bocadinho. Digamos que, acima de tudo, eventualmente, um bocadinho de proteção protegidos pela sorte, né? Eventualmente, queria começar por aí, né? Estarmos um bocadinho protegidos pela sorte, porque isto é uma realidade que eu sempre disse isso, das várias vezes fui questionado, que eu tinha a consciência que iria tocar a todos e que a pouco irá chegar a todos ou chegaria a todos. E efetivamente é verdade, também nos chegou a nós, temos 2 casos neste momento. A realidade é que durante 2 meses, 2 longos meses, conseguimos aguentar sem que não tivéssemos qualquer caso. E são dos poucos concelhos com apenas 2 casos, não é? Sim, exatamente, e somos dos poucos concelhos ainda com poucos, neste caso 2. Efetivamente, as razões que eu posso tentar explicar e que eu penso que seja lógico é, acima de tudo, porque era de esperar que os casos aparecessem logo. Estamos aqui muito pertinho de Lisboa, estamos às portas de Lisboa, encostadinhos a Lisboa, encostadinhos a Mafra Central, que tem muitos casos, ao lado de Alenquer, que está infelizmente com muitos casos. A Torres começou logo cedo e o nosso movimento pendular é muito para Lisboa. Temos muita gente a trabalhar em Lisboa e por isso eu pensei sempre que viria mais cedo. O que é facto é que, eu posso tentar explicar de alguma forma, não sei se será completamente essa a razão, mas há uma questão que é, nós temos um povoamento, embora um concelho seja pequeno, o concelho é pequeno, primeiro que nada, somos 10 mil habitantes e isto depois é tudo proporcional, não é? É tudo proporcional. Onde há mais gente é óbvio que há mais risco de haver mais infectados. E depois a nossa população também é dispersa, à exceção da vila, que é onde há mais concentração de pessoas, mas mesmo assim não temos grandes prédios com muitos habitantes, temos muitas vivendas e a população divide-se por 52 km quadrados, o que a torna algo disperso. Estes 10 mil habitantes estão dispersos em 52 km quadrados e por isso faz com que, quando há um caso, que esse caso não evolua tão rápido. Para não ter chegado ainda naquela altura, eu penso que isso seja um fator. É óbvio que também há uma razão que eu penso que contribui, que é nós termos tomado medidas muito cedo. Exatamente, o município falar sobre isso. Quando e que medidas é que implementaram? Aliás, quando é que começaram logo a delinear o plano de... Nós as primeiras medidas que tomamos foi logo no dia 11 de março. No dia 11 de março fechamos, ainda estava a aparecer os primeiros casos, ainda o Oeste não tinha tomado medidas e nós no dia 11 de março foi o meu primeiro comunicado onde fechamos todos os serviços do município, fechamos oficinas municipais, fechamos bibliotecas, fechamos atendimentos ao público, cancelamos todos os eventos, proibimos a realização de qualquer evento no território do concelho e digamos que aí criou logo um impacto nas pessoas de alguma proteção ou de alguma tentativa de se protegerem, porque o município, ao tomar essas medidas, logo no dia 11 de março,
fez com que as pessoas pensassem, temos de fazer alguma coisa porque realmente se calhar é uma coisa séria. E por isso eu acredito que isso também veio fazer com que fosse mais uma ajuda para que evitássemos os casos e que as pessoas tomassem a ter algum cuidado. Logo nessa altura mesmo também, o dia 11 foi, logo após o dia 11, começamos com as desinfecções, todos os espaços onde as pessoas mais circulam, os espaços mais movimentados, os espaços que têm mais gente, e começamos com aquelas medidas de consciencialização, com som de rua, com cartazes, com outdoors, com informação às pessoas para que se protegessem. Eu fiz logo nesse mesmo dia uma mensagem à população a pedir que se protegessem, que tivessem os máximos cuidados e a alertar para que, efetivamente, os cuidados, ou melhor, a proteção de cada um é a proteção de todos e que só conseguiríamos sair desta tormenta se efetivamente as pessoas tivessem uma atenção redobrada, não só para si, mas para todos, porque a forma de nos protegermos a nós e a todos seria este conjunto de medidas que teria que ser adotado exatamente por todos. E eu penso que isso tenha sido também um fator que tenha levado a que se atrasasse a vinda dos casos, mas como sabemos, era inevitável. Não é? Em relação à desinfecção, o município de Sobral tem sido muito ativo a desinfetar as ruas, mas como falávamos há pouco, agora saiu um estudo que diz que pode ser perigoso. Sim. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que o trabalho que nós temos feito, desinfecção de ruas, foi um trabalho alinhado com o Oeste. Aliás, grande parte das medidas que nós temos tomado tem sido em linha com todo o Oeste. Reunimos bastante, conversamos bastante e as medidas têm sido delineadas basicamente em conjunto, pois obviamente que alguns municípios tomaram mais cedo, outros tiram mais tarde, outros... Pronto, há aqui alguns ajustes municipais, mas no cômputo geral e nas medidas em conjunto temos trabalhado muito em termos de região. E foi uma medida que nós combinamos logo ao princípio avançar em termos de desinfecção. Essa medida foi discutida com os delegados de saúde, como é óbvio, não foi o Presidente da Câmara que se lembrou de dizer, ok, vamos desinfetar as ruas porque isto se calhar é bom. Não, foi discutido com os vários delegados de saúde, foi uma medida validada por eles e por isso nós queremos acreditar que estamos a fazer bem. Para já, posso dizer que dá muita segurança às pessoas. É óbvio que dá segurança às pessoas e não podendo fazer a desinfecção de outra, ou não podendo atacar o vírus de outra forma, aquela forma é uma forma que nós acreditamos que poderá ser eficaz. É claro que temos que ter em linha de conta os estudos e todas as informações que nos vão chegando. E perante o que foi dito, se calhar podemos abrandar um bocadinho com aquela desinfecção mais geral, porque nós temos feito desinfecções mesmo gerais ao Conselho inteiro, com todas as estradas, todos os espaços públicos, todas as zonas públicas do Conselho. Isso tem sido tudo desinfetado. Um gerador de ozónio, certo? Sim, isso já falo nesse, isso é diferente. O que nós temos feito com o desinfetante, com a ajuda dos bombeiros voluntários dos bombeiros voluntários e de voluntários, contratores, tem sido em todos os espaços públicos do Conselho. E por isso, como eu digo, foi uma medida sempre em consonância com a Delegação de Saúde e por isso queremos acreditar que mal não fará de certeza. Pode não ser a solução milagrosa para afastar o vírus, acredito nisso, porque senão já teria sido afastado em muito lado, mas mal não fará com certeza. Um outro equipamento que adquirimos realmente foi o gerador de ozono e aí sim está perfeitamente comprovado, é um equipamento perfeitamente certificado e seguro mas isso é para desinfetar espaços interiores. Nós, por exemplo, neste momento já desinfetamos regularmente todos os espaços municipais que estão a ser utilizados. Ainda este fim de semana passado tivemos a desinfetar todas as creches porque iriam abrir exatamente hoje, então tivemos todo esse trabalho de desinfecção, exatamente, iriam abrir hoje, e por isso tivemos todo esse trabalho de desinfecção com esse gerador de ozono, mas aí com toda a certificação que lhe é inerente e como método comprovado que é. Qual é que foi o investimento? O gerador de ozono, cerca de 1.500 euros. Sim, tem sido muito mais avultado em desinfetante. Em desinfetante é óbvio que cada desinfecção custa muito mais dinheiro do que esse. Só que, como eu dizia, esse gerador é para espaços interiores, fechados, né? E o outro tipo de desinfecção é para as zonas mais movimentadas, com zonas públicas, quando está mais acesso ao público. Não é? Em termos de medidas de apoio ao comércio e à população, nestes tempos em que foram muito fustigadas, não é? Algumas tiveram de parar os seus trabalhos, o comércio teve mesmo de fechar. Que medidas é que implementaram ao longo do período? Nós no dia 3 de abril, salvo erro, levamos à reunião de Câmara
um conjunto de 36 medidas de apoio, efetivamente, ao comércio, às famílias, a todas as instituições, medidas de mitigação do Covid, né, do impacto. É óbvio que aqui tem sido, nesse campo, será certamente a nossa maior batalha, digamos assim, né, porque é óbvio que o vírus é o que é, mas depois é tudo o que traz por arrasto, e é isso que nós temos que combater, que é as famílias com dificuldades, é o comércio com dificuldades, é as instituições a passar por dificuldades, e aí, nesse conjunto grande de medidas, eu posso referir algumas, mas tivemos logo algumas medidas importantes, como aquelas mais normais, de proibir de isentar o estacionamento em todo lado, de isentar as taxas de ocupação de espaços públicos por parte de todo o comércio, de isentar todas as rendas do comércio de edifícios municipais, porque há uma série de comércio no Sobral que são espaços do município, né, dentro do mercado municipal, as piscinas, que tem um café, o restaurante, o Vila Manjar, que é um restaurante muito conhecido no Sobral, é um espaço do município, e uma das medidas tomadas foi logo a isenção nestes próximos meses, naquele momento, nos próximos 3 meses, ou seja, abril, maio e junho, e depois iríamos acompanhando, de modo a que esse comércio se consiga, digamos, não passar por tanta dificuldade. E criamos também algumas medidas de mais peso, como por exemplo a isenção para todos os municípios do primeiro escalão da água, nós considerando que a água é um bem essencial e também não concordando com a isenção total da água, que iria levar à não poupança nos tempos em que correm, mas considerando que devia de haver o sinal por parte do município de um bem essencial que é a água. E assim isentamos todos os municípios em abril, maio e junho dos primeiros 5 metros cúbicos, ou seja, dos primeiros 5.000 litros de água. Ou seja, se vamos avaliar e ver se prorrogamos a medida ou não, mas mesmo que não seja prorrogada, neste momento todos os municípios têm gratuitamente acesso a 15.000 litros de água, ou seja, 5.000 litros por mês. Consideramos que é uma medida significativa e com um impacto significativo nas contas do município, cerca de 60.000 euros. Exatamente, era isso que eu ia dizer, ajudaram quantas famílias e que verbas foram alocadas, sem ser também a nível de outras medidas, de apoio. Nessa medida específica? Foram esses 60... Nessa medida específica, ajudamos a totalidade das famílias do concelho, ou seja, os cerca de 5.000 contadores que existem, que são as 5.000 famílias que existem, porque eu aqui falo em contadores familiares, não em habitantes, mas em contadores familiares. Por isso aí, nessa medida, com essa medida, ajudamos a totalidade das famílias do concelho e com um impacto de cerca de 60.000 euros. Criamos também, logo nessa reunião, e que está neste momento a funcionar com alguma atividade, felizmente ainda não é, digamos, muito significativo, mas que eu quero acreditar que infelizmente irá ser mais solicitado, que é o Fundo de Emergência Social para apoio direto às famílias. É o SOS Alimentar? Não, esse é outro ainda. Sim. O SOS Alimentar é de explicação mais rápida. Até já tinha sido criado antes, e o SOS Alimentar foi um subsídio direto que nós demos a algumas instituições do concelho, nomeadamente aos escoteiros, às vicentinas, e ainda à VOA, que são 3 associações que estão bastante ativas no concelho, e demos um subsídio para que eles pudessem, como ainda não tínhamos esse fundo de emergência social ativo e a funcionar, para que aquelas famílias mais carenciadas que necessitassem de bens de primeira necessidade fizessem o pedido ao município e essas associações pudessem imediatamente, com esse subsídio que foi atribuído, lhes pudessem dar essa ajuda. Neste momento, continuamos com o SOS Alimentar em funcionamento, mas temos também em funcionamento esse Fundo de Emergência Social, que são 50.000 euros, e aqui a intenção é poder dar às famílias uma ajuda não só alimentar, mas também no pagamento das suas rendas, ou de alguma despesa com medicamentos, ou de aquelas despesas que as pessoas precisam de dinheiro, porque o SOS Alimentar são bens alimentares, esta do Fundo de Emergência Social, as famílias fazem a candidatura, nós fazemos a análise ultra rápida e é atribuído uma verba, exatamente, um subsídio para que a pessoa possa fazer face a esses constrangimentos. E digamos que este
é realmente a medida de mais peso em termos de apoio direto às famílias, porque aqui sim nós conseguimos Estamos a falar dar... em termos de investimento? Essa rúbrica foi criada com 50 mil euros. Foi uma rúbrica que criamos com 50 mil euros e ficou, obviamente, logo explícito e informado que, para já, seria 50 mil euros. Depois iríamos ver o que é que maior necessidade é que havia e se havia necessidade de reforçar a rúbrica. Assim como recriamos também outra rúbrica de 75 mil, onde alocamos todos os equipamentos e necessidades para nesta área específica do Covid. Nós aqui, é óbvio, temos estado a fazer um investimento muito avultado, porque também desde o início estamos a fornecer às IPSS, às associações, por exemplo, a Associação de Bombeiros, aos lares, equipamentos de proteção individual e também gel desinfetante e lexívias e desinfetantes para as suas necessidades. E já fizemos entregas a todas essas instituições do Conselho, até inclusivamente ao Centro de Saúde, à GNR, temos feito essa doação a todos esses equipamentos e materiais. E por isso temos estado a adquirir, na tentativa de adquirir o máximo possível para fazer face às necessidades que eles vão tendo. Eu digo, por exemplo, os bombeiros municipais, bombeiros voluntários de Sobral de Montagraça, não são municipais, são voluntários. Nós temos estado frequentemente a fornecer equipamentos porque também as dificuldades são muitas e por isso é óbvio que tanto a eles como aos lares do Conselho, a quem fizemos testes já a todos os funcionários em colaboração com a Segurança Social e fizemos visitas, temos estado a entregar todo esse material que é solicitado e tudo isso tem custos avultados. Não é? Vocês têm ideia de quantas pessoas ficaram desempregadas no Conselho durante o período de estado de emergência? Nós ainda não temos esses dados concretos. Mas uma ideia? Pode ter uma previsão? Sim, nós estivemos a analisar os dados que nos chegam do IEFP e digamos que em abril ainda não era expressivo, não vinha ainda reportado, ou seja, não se via um aumento significativo. Nós não temos informação que muita gente tenha ficado desempregado. Ficaram algumas pessoas neste tempo do estado de emergência sem atividade. Aí sim, ou seja, o que tem chegado ao município, o reporte que tem cá chegado, é que realmente houve bastante gente a ficar naquele momento em casa, porque era o momento de estar tudo sem atividade, digamos assim, essencialmente por parte do comércio, cafés, restaurantes, todo o comércio que fechou. Efetivamente, desempregado mesmo, não temos informação que assim tenha acontecido, ou seja, e pelos dados que nos são fornecidos, não houve variação significativa. Vamos ver agora em abril, vamos ver agora em maio, com os dados de abril, como é que a informação vem. Mas até os últimos dados que nos vieram, não tínhamos essa informação que fosse expressivo. E em termos de empresas que tenham feito layoff, comércio... Exato, era isso que eu ia dizer. Nós, em termos de comércio, em termos de comércio, no Sobral, tivemos a informação que cerca de 15% tinha aderido ao layoff. 15% tinha aderido ao layoff. Não é significativo, quer dizer, é sempre preocupante. Qualquer paragem para nós é preocupante. De qualquer das formas, eu digo que não é significativo porque esse layoff foi temporário. Foi alguns cafés, foi algum pequeno comércio que fechou temporariamente e que agora estão a reabrir e estão no ativo. Em termos de empresas, a informação que nos chegou é que seria cerca de 20%. 20% das empresas teriam aderido ao layoff, contudo, grande parte das empresas continuaram em elaboração durante o estado de emergência, ou seja, nós não tivemos empresas, para já, o Sobral Montagraça não tem grandes empresas, né? Não tem grandes empresas. O maior empregador é o município, com cerca de 200 funcionários, mas não tivemos informação, ou melhor, mesmo assim as empresas continuaram sempre basicamente a elaborar, só uma ou outra, e daí se calhar os 20%, porque, por exemplo, posso dar um exemplo, conta para estas contas, há uma empresa grande no Conselho, que não vale a pena estar a referir o nome, mas uma empresa de aluguer, de veículos que aderiu ao layoff, contudo a grande
a sede da empresa é no município do Sobral, mas a maior parte dos trabalhadores, ou seja, se calhar 90% dos trabalhadores, não são funcionários, não são habitantes no Sobral. Né? Logo, esses dados vão se repercutir nas contas do município, mas não se repercute no município em si, porque os funcionários não são habitantes de cá. Né? E por isso é que depois vai dar essas contas. Porque, de modo geral, como eu disse, as empresas do Sobral mantiveram-se, algumas com limitações, mas de modo geral mantiveram-se em elaboração. Como é que foi o primeiro dia de primeira fase de desconfinamento a 4 de maio? Acompanharam o comércio nessa altura e perceberam como é que as coisas estavam a correr? Ou já podem fazer um balanço, por exemplo, das pequenas lojas que abriram, dos cabeleireiros? Sim. Havia aquela perspectiva, aquela ansiedade, né? Aquela ansiedade de como é que vai ser para a semana e depois como é que vai ser amanhã, e eu recebi dezenas de telefonemas e como é que eu faço, como é que é, como é que... Pronto. Com dúvidas, não é? Com dúvidas. Nós tentamos informar ao máximo possível, metemos tudo que era informação nas nossas redes sociais sobre como fazer, como proceder, e depois sabemos que estamos num conselho que felizmente toda a gente conhece o Presidente da Câmara, toda a gente conhece os vereadores, então ligam-nos para o telemóvel, onde é que eu compro gel? Onde é que eu arranjo máscaras? Pronto, né? Há aquela interação que é bom, que eu gosto e que é salutar, mas que também exige muito mais de nós. Né? É óbvio que é muito mais exigente. E nós fomos dando essas ajudas, dando essas informações, fomos passando toda essa informação que tínhamos e realmente as coisas correram normalmente, com uma grande adesão, essencialmente de cabeleireiros e manicures e esteticistas, com uma grande adesão logo naqueles primeiros dias, porque as pessoas estavam com algumas necessidades de voltar àquelas casas, e o resto foi normal, foi normal. Depois fizemos também a passagem pelo comércio, fizemos algumas conversas com eles, indicamos algum tipo de fornecedores sobre o material que era necessário. Ainda hoje mesmo, por exemplo, temos estado a acompanhar de perto. Ainda hoje estava à espera que me chegasse, cá de chegar hoje, que vem de Torres Vedras, inclusivamente, um fornecedor de Torres, uma remessa de autocolantes, daqueles autocolantes a dizer que é obrigatório usar a máscara, porque até tive um bocadinho a conversar com os comerciantes, e depois uns têm um papel à mão a dizer... Inclusivamente nos restaurantes e nos cafés. Em todo lado, Tem de entrar com a máscara. Tem de entrar com a máscara, só depois é que pode tirar. Né? E como eu dizia, como nós temos essa proximidade com os nossos comerciantes e com a população, e eu ao ver que uns tinham escrito à mão, outros tinham escrito a computador, e disse, ok, vamos fazer uns autocolantes, a Câmara vai fazer uns autocolantes, todos iguais, a dizer é obrigatório a máscara, iremos distribuir. Pronto, temos estado a dar, esse acompanhamento. Estão a distribuir em parceria com as juntas de freguesia, e a Assembleia Municipal, adquiriram 5.000 kits de proteção individual, ou seja, 15.000 máscaras e 5.000 frascos de álcool gel para distribuir a toda a população e ao comércio. Qual é que foi o investimento e como é que foi feita essa distribuição? Já chegou a todos? Já. Estamos hoje a acabar a última aldeia. Foi uma das nossas, digamos, melhores iniciativas, no meu ponto, quer dizer, pelo menos onde houve aquela interação e houve aquele contacto e que as pessoas sentiram, ou pelo menos nós sentimos mais o feedback das pessoas dizerem, era mesmo isto que eu precisava. Né? Era mesmo isto que eu precisava. Aliás, as pessoas queriam desde o início, o problema é que a OMS e a DGS... As pessoas queriam desde o início e nós disse que não se devia usar mais. Exatamente. E nós depois também acompanhamos isso, e eu próprio estive à espera do timing certo, ou seja, eu achei que não era consciente estar a dar as máscaras antes de qualquer abertura, antes de haver um desconfinamento, porque senão depois, quando houver... Eu vi colegas meus que, sem criticar ninguém, obviamente, porque todo o trabalho é bem feito nesse campo, mas houve colegas meus que deram logo ao início, e quando foi o desconfinamento as pessoas já não tinham, né? E agora sim é que elas faziam falta. E então quando nós vimos que elas faziam falta, e depois também, aqui também quero dizer, porque bem da verdade, que estava difícil arranjar, ou seja, estava muito difícil. Nós, por exemplo, fizemos uma encomenda de 10.000 máscaras, em que era suposto vir, depois a carga transviou-se e nunca nos chegou, e entretanto acabou por chegar agora a semana passada, mas eram para ter vindo há 15 dias, porque sabemos como é que está a procura destes equipamentos. Aquele kit, acho que foi uma iniciativa muito bem conseguida. Nós fizemos uma parceria com as juntas de freguesia, foi o município que fez o investimento, como é óbvio, mas depois, em termos de distribuição, fizemos essa parceria. O investimento foi de, portanto, tenho que fazer as contas, aquilo são 5.000 kits, cada kit tem 3 máscaras reutilizáveis, porque achamos que seria muito mais vantajoso entregar as reutilizáveis do que as descartáveis, que é para aquele momento, e pronto.
Andamos à procura e procuramos muito e tentamos ver em todo lado, porque é óbvio que tentamos sempre ir ao melhor, mas a preços que o município consiga... Sim, agora já há oferta, não é? Consiga, exatamente, não estava fácil, depois acabamos por adquirir num fornecedor na Arruda, Torres Vedras também comprou lá uma série de kits, Arruda também, ou seja, o Oeste acabou por comprar lá uma série de kits. Portanto, cada kit, os kits iniciais era só com uma máscara e com o álcool gel, só que depois, e aqui posso dizer que nós estávamos a fazer com umas parceiras costureiras, adquirimos tecido TNT e estávamos a produzir. E a intenção, e agora falando abertamente, porque acho que estas coisas têm que ser claras, a intenção era adquirir um kit com a máscara já certificada dessa empresa, porque ela fornece a máscara certificada, com o gel e com depois 2 máscaras que as nossas parceiras estavam a produzir. Sim. O que é facto é que quando achamos que era o momento de começar a distribuir, ainda não tínhamos massa crítica das nossas produzidas. E então, são voluntárias, não é? São voluntárias e não querem. E eu agradeço-lhes muito e elas não querem mesmo receber, querem contribuir e então, quando achamos que era o momento de começar a distribuir, ainda não havia massa crítica para o fazer. Neste momento começamos a ter, porque elas têm estado a trabalhar e a produzir, e começamos a ter, e essas irão, o que é que pensamos? Em essas ficar para uma segunda ronda de entrega de máscaras. Ou seja, neste momento estamos a produzir, aí adquirimos também tecido para 15 mil máscaras, e estão a ser produzidas neste momento por elas, e por isso vai ficar para uma segunda ronda de distribuição que iremos fazer. Mas por alto, então, o investimento tem uma ideia? Ou... Sim. Só para terminar esta parte, então nós decidimos fazer os kits à empresa fornecedora com as 3 máscaras certificadas e com o gel, com o folheto e com o saco. Aquilo ficou em 3,10€ cada kit, por isso são 5 mil. Estamos a falar de 16 mil euros. Pronto, estamos a falar de 16 mil euros assim por alto, mais IVA. Isto, os 5 mil frascos de gel e as 15 mil máscaras. E aqui... kit familiar, não é? Kit familiar, e aqui foi... Não, é familiar. É familiar, aqui é familiar. E a nossa intenção foi porque... as 3 máscaras é um número médio, né? Sabemos que há famílias que têm 5 pessoas no agregado familiar. Fazem uma média, mas também há muitas que têm 2, né? Nós não tínhamos condições, até porque não queríamos trazer as pessoas, podíamos trazer as pessoas cá e dizer, olha, venham à Câmara buscar, mas estávamos a concentrar as pessoas, o que não é recomendado nesta altura, não é? E então fizemos nós a própria distribuição. Eu andei muitos dias a distribuir no porta a porta, com os bombeiros, com os escoteiros, com os da freguesia, e distribuímos às pessoas. E claro que houve aquelas reclamações, nós aqui em casa somos 5, ok, então toma lá outro. Agora aquelas pessoas que metemos na caixa do correio e que depois são 5, ficaram só com 3, mas também há muita gente que são 2 e receberam 3, não é? Isto é a média. Agora, como nós temos cerca de 4.800 contadores de água, por isso chegou perfeitamente. Acabamos hoje, e termino essa pergunta como comecei, acabamos hoje numa aldeia que faltava e fica hoje terminado o concelho inteiro. Depois ainda vão distribuir... Já está a ser. Pronto, hoje estamos na segunda fase então do desconfinamento. Lojas de rua até 400 metros quadrados abrem hoje, restaurantes, cafés e pastelarias, embora com a lotação limitada a 50%, ensino secundário, 11º e 12º, e as creches com regras muito apertadas, não é? Acompanhou, concorda com este desconfinamento nesta altura, por exemplo, as creches? Acompanhei. Eu compreendo o que está na gênese da tentativa de desconfinar, né? É óbvio, né? A economia não aguenta muito mais e realmente temos que, a pouco e pouco, começar a tomar algumas medidas. E, por exemplo, em relação aos restaurantes, é uma situação que eu concordo, porque, quer dizer, só lá vai quem achar que deve ir, eles têm que criar condições, têm que criar confiança nas pessoas para que as pessoas lá vão. Estavam baralhados, sem se perder. Os restaurantes, eles sabiam mais ou menos como é que iam abrir hoje? Não, ou melhor, há 2 semanas não faziam ideia. E telefonaram e falaram comigo e não faziam a mínima ideia. É óbvio depois, com as diretrizes que foram saindo e com algumas ajudas que foram dadas, ontem já basicamente todos tinham a ideia de como é que iriam fazer. Algumas preocupações no sentido de, por exemplo, como é
que eu reduzo isto para metade ou para um terço se eu tenho aqui Não, eu digo 5 isto mesas? na Ericeira eu vi proprietários um bocadinho perdidos. Ainda Sim, fazia estavam. muitas perguntas. Então, Não, pomos estavam. isto assim, ou pomos a Estavam. cadeira Havia aqui, algumas ou a mesa. dificuldades, até porque é isso que eu digo, que pessoas com espaço muito, muito pequenino, que têm meia dúzia de mesas, então, mas eu vou ter 2 mesas, não é? Como é que vou fazer, não é? Pronto, e havia algumas incertezas, muitas, não é? Mas é como eu digo, mas eu aí acho que temos que começar a pouco e pouco a retomar a nossa vida, como é óbvio, e a questão do restaurante abrir é necessário porque eles precisam de ganhar a sua vida, como é óbvio, tem que criar confiança nas pessoas para que as pessoas lá comecem a ir, e o que é facto é que ninguém é obrigado a lá ir, por isso concordo. As creches, digo sinceramente que não é bem assim, não é bem assim. Eu penso que é um bocadinho precoce ainda, devia de haver pelo menos mais alguma, embora até ao fim do mês a questão é exatamente a mesma, os pais podem estar em casa ainda com os filhos até ao fim do mês. Mas as funcionárias, as colaboradoras não deixam de ter de ir para a creche trabalhar com aquelas condições, não é? Exatamente. O complexo também é para elas É complexo para tudo, não é? O governo podia ter esperado, é essa a minha questão. No meu ponto de vista devia ser esperado mais 15 dias. Pronto, no meu ponto de vista, na minha opinião sincera, em relação às creches, devia ser esperado mais 15 dias, até porque iríamos ter o efeito de todo o resto do desconfinamento. E podemos ter que, espero que não, mas podemos ter que, daqui a 15 dias, dar um passo grande atrás e começar logo pelos miúdos, que é um foco de preocupações, como é óbvio, não é? E por isso, acho que digamos que é difícil controlar, não é? Como é que nós, os meninos, as crianças, são aqueles que se mexem mais, que interagem mais, que se babam mais, por cima uns dos outros, não é? Como é que se controla, não é? Porque o restaurante é como eu dizia há pouco, só lá vai quem quiser ir e que acha que tem confiança para ir e consegue controlar-se e dominar as suas condições. Agora, as crianças não, quer dizer, nem sequer usar a máscara, não é? Porque elas vão de retirar aquilo rapidamente. E por isso, no meu ponto de vista, acho que devia ter esperado mais 15 dias, embora mantenha as mesmas reticências para daqui a 15 dias com a abertura do pré-escolar. Não é? Porque o município tem uma série de pré-escolares e já estamos a começar a ter esse problema, né? Que é as funcionárias a dizer, então, mas eu tenho mesmo que ir, então, mas como é que eu vou fazer, então, mas eu tenho medo de ir. E nós explicar que temos de tomar todas as medidas, temos de criar todas as condições, mas E sabe se foram muitas crianças hoje para as creches aqui no... Ainda não tenho essa informação, não. Nós temos uma creche, que é de uma IPSS, ainda não tenho essa informação, não. E em relação aos equipamentos culturais, como é que foi feita essa preparação à reabertura? Nós, em termos de equipamentos culturais, ainda não reabrimos nenhum. Já podem, mas ainda não... Já podemos, mas ainda não reabrimos. E digo-lhe porquê. Porque a biblioteca criamos o serviço de empréstimo. Está a funcionar dessa forma, que é com o serviço de empréstimo, depois continua fechado, e há o serviço de empréstimo, onde as pessoas requisitam o seu livro, ou o DVD, que entendam, ou o equipamento, a revista, o jornal, aquilo que quiserem levar, embora os jornais diários não temos, né? Não fazia sentido neste momento, mas há a possibilidade de empréstimo. Requisitam, nós emprestamos, a pessoa leva para casa, depois vem, fica em quarentena e depois entra novamente no circuito. O cineteatro, para cumprir as regras, ficávamos lá com 25 pessoas ou algo do género, não é? Porque aquilo tem que ser com aquele distanciamento, 3 lugares com 2 filas. Não fazia sentido, não é? O nosso cineteatro é um cineteatro com muitas condições, uma casa muito boa, mas tem 216 lugares. Não é? Ou seja, nós para cumprirmos as regras ficávamos com meia dúzia de lugares, quer dizer, por isso não faz sentido neste momento, vale mais aguardar mais um bocadinho e não faria sentido estar a abrir já neste momento. O museu, o CILT, das linhas de Torres, também ainda não abrimos, porque para já aproveitamos este espaço também para fazer algumas obras e estamos a fazer algumas obras e não fazia sentido estarmos neste momento ainda de indecisão e de incerteza estar a abrir, por isso embora para os museus ainda não está delineado como é que vai ser, mas o resto decidimos manter ainda fechado, assim como as piscinas, né? Obviamente que as piscinas mantêm fechadas, com piscinas e ginásio e todo o complexo desportivo neste momento se mantém fechadas, e digo sinceramente que nem sequer pensei quando é que vamos abrir. Vamos esperar que as coisas
fiquem mais calmas e depois abriremos. Senhor Presidente, a Câmara tem jogado muito pela segura, a vários níveis. Eu gostava de fazer uma pergunta a nível nacional. Concorda com o cancelamento de grandes eventos? Com muita pena minha, concordo, não é? Porque nós tínhamos aqui as festas e feira de verão de Sobral de Montagraço, que são na segunda semana de setembro, né, onde temos este largo é completamente transformado, fazemos aqui as largadas de touros, fazemos os concertos lá em cima ao pé do Mercado Municipal, e efetivamente não havia outra forma neste momento, e foi uma decisão do Oeste também, aliás, já posso, embora o Oeste ainda não fez sair esse comunicado, mas penso que é público e podemos fazê-lo, porque já foi decidido na outra reunião, ficamos só à espera que cada Presidente passe à reunião de Câmara para depois decidir. O Oeste decidiu que iríamos fazer cancelamento de todos esses eventos até dia 30 de setembro, né? Porque realmente não há condições nestes eventos de rua de garantir o distanciamento e de garantir a segurança, né? Como é que eu garanto o distanciamento numa largada de touros? Uma largada de touros que é aqui neste largo. As pessoas estão amontoadas em cima das tronqueiras. Umas, lá dentro o touro há de garantir o distanciamento. Aí está resolvido. Acho que era capaz de conseguir mantê-los em sentido de distância. Passa a brincadeira, mas lá dentro o touro resolve. Cá fora é impossível e a rua fica completamente cheia, não se consegue passar, não se consegue, depois as pessoas... Ou seja, não há ali condições. E depois também, mesmo as condições anímicas, a segurança e até a vontade de consumir, também não saberemos como é que está. E por isso eu neste momento, infelizmente e para mal das nossas festas, mas acho que seria realmente muito complicado manter nos moldes em que estavam. Deve-se manter ou igual aos outros eventos? A festa do Avante é uma manifestação política e quer dizer... Não, queria perguntar se concorda que deve ser realizado ou não. É assim, eu sou do PCP, como é óbvio, e eu concordo que sejam avaliadas as condições e que sejam vistas as condições de poder ser feito. Ou seja, neste momento, não sabendo os moldes, porque não discutimos ainda, não é? Mas, ou pelo menos comigo, não foi discutido qual dos moldes que irá ser feita, caso seja, eu concordo que se houver condições e que se criar condições para haver segurança de todos, concordo que se faça. Até porque é como eu dizia, eu concordava que se fizesse um evento no Sobral caso houvesse condições, mas foi por isso que eu comecei. Eu não consigo garantir essas condições numa largada de touros. Não consigo. Não tenho a mínima hipótese de garantir essas condições, porque é impossível nós criarmos distanciamento físico de 2 metros onde as pessoas estão amontoadas nas tronqueiras para ver o touro, não é? E por isso a festa do Avante, assim, concordo que se faça caso haja condições de segurança para todos os utilizadores e para quem lá está. Se não houver, não concordo. Vamos ver então depois. Na altura eu volto a perguntar se concordo ou se não concordo. Eu terminava com, portanto, são 10 mil habitantes, não é? Apenas 2 casos confirmados. Acredita que vão conseguir manter esta evolução contida de casos, mesmo com o plano de desconfinamento? Não, eu acredito que vão aumentar. Desde o princípio que eu digo isso, né? Quando me diziam como é que vocês conseguem não ter, eu dizia, vai chegar, quer dizer, e agora também acredito que irá aumentar. Eu espero é que seja um aumento perfeitamente consciente, digamos assim, não é? Que seja pequenos casos que vão aparecendo, isolados aqui ou ali, e que sejam sempre descobertos, obviamente, e a Delegação de Saúde fará esse trabalho, e bem feito, que é a origem para fazer o confinamento e fazer a contenção, não é? Agora, eu quero acreditar que, como eu disse há pouco, nós não somos diferentes dos outros e haverá sempre mais um caso ou outro. Também acredito, sinceramente, né, e tenho essa, quero acreditar que não haverá um crescimento descontrolado, quero acreditar que não acontecerá, mas mais um caso ou outro acredito que vai acontecer. Os sobralenses foram exemplares durante a maior parte foi exemplares, embora haja sempre alguns que não têm aqueles cuidados todos que deviam ter, né? Nós verificamos isso e vamos dizendo às pessoas, e há muita gente com muito cuidado, e eu quero parabenizar, obviamente, todos os sobralenses por este esforço, porque acima de tudo tem sido um esforço enorme, né? Quer para todos, quer da parte de nós do município, quer da parte dos habitantes, quer da parte dos comerciantes, tem sido um esforço enorme de todos, e mesmo aquele que
que a sua única ação é estar fechado em casa, até isso é um esforço enorme. E por isso o meu agradecimento e o meu abraço para todos que temos travado esta batalha em conjunto, todos os sobralenses. E a maior parte foi perfeitamente cumpridora. Há sempre um ou outro, ou um aglomeradozinho aqui, ou um aglomeradozinho ali, ou 3 a 4, de vez em quando se esquecem, e por isso aproveito também para fazer o apelo para que aqueles que não costumam cumprir, que cumpram, que realmente tenham todos os cuidados, porque nós vamos até vamos fazer uma campanha esta semana, estão as lonas em produção e os MUPIs em produção, porque o que é facto é que não podemos baixar a guarda de forma alguma. O vírus continua à solta, não é? O vírus continua por aí, e se nós baixarmos a guarda, vamos obviamente andar para trás, que é isso que ninguém quer. Ninguém. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado eu. Foi mais um especial Covid-19, hoje aqui com o Presidente da Câmara de Sobral de Montagraço, que diz que é importante não baixar a guarda. Tá? Está à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.